soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que enviestes o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Enquanto isso, você vai pegando a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 11. Augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Amém, igreja? Versículo 11. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Então esses homens acorreram amotinados e encontraram Daniel em oração, invocando o seu Deus. Foram imediatamente ao palácio do rei e disseram-lhe a respeito do edito real de interdição: não promulgaste, ó rei, uma proibição estabelecendo que quem nesses 30 dias invocasse algum Deus ou homem, qualquer que fosse, à exceção tua, seria jogado na cova dos leões? Certamente, respondeu o rei. Assim foi feito segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser modificada. Pois bem, continuaram, Daniel, o deportado de Judá, não tem consideração nem por tua pessoa, nem por teu decreto. 3 vezes ao dia ele faz sua oração. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou contudo a resolução de salvar Daniel, e nisso esforçou-se até o pôr do sol. Mas os mesmos homens novamente o vieram procurar em tumulto. Saibas, ó rei, disseram-lhe, que a lei dos medos e dos persas não permite derrogação alguma, a proibição ou a uma medida publicada em edito real. Então o rei deu uma ordem para trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões. Que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhe, Ele mesmo queira salvar-te. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir a palavra do Senhor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades.
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele foram feitas todas as coisas, por nós homens desceu do céu e vimos a sua glória. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amada igreja, boa noite mais uma vez, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria. Amém? Amém. Irmãos, a palavra do Senhor para nós, na noite de hoje, ela tem o princípio, o início dessa palavra, na história de Daniel, um jovem que, usado por Deus, um jovem que, escolhido por Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que o Senhor já nos escolhe como profetas, como escolhidos, somos escolhidos dele antes mesmo de nascermos. Ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos chamou para profetizar, para sermos profetas, para sermos anunciadores da sua palavra. E aí, o povo de Deus, criado à sua imagem e semelhança, tantas vezes ofendeu o Senhor. E tantas vezes, quando ofendia o Senhor nas suas batalhas, nas suas guerras, porque eles tinham o Senhor que defendia, que garantia-lhes a vitória sempre que lutassem em comunhão com Deus. Assim é conosco, o Senhor sempre nos garante a vitória quando lutamos em comunhão com Deus, quando fazemos a vontade de Deus. Não tem como a gente lutar e ser derrotado nas nossas lutas, nas nossas batalhas, porque aquele que tem intimidade, aquele que tem amizade, aquele que tem comunhão, união com Deus, vai nos dizer, os santos da igreja, que o demônio tem medo dessas almas, como se eles fossem o próprio Deus, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Fazia santos dos nossos dias. Acredito que Padre Jonas, a Bíblia dizia que quanto mais nós colocamos um ferro próximo do fogo, quanto mais tempo esse ferro está próximo desse fogo, mais ele se torna parecido com o fogo. Assim nós, quanto mais nos aproximamos de Jesus Eucarístico, quanto mais nós mergulhamos no mistério do Espírito Santo, mais nós nos tornamos santos, porque a essência de Deus é santa, porque Deus é totalmente santo, conforme nos diz as passagens da Sagrada Escritura. Os anjos estavam diante do trono e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Rei do Universo. Queridos, e é nessa certeza da santidade de Deus que nós podemos contemplar na Eucaristia, que nós podemos contemplar na Santa Missa, que nós podemos contemplar no Santo Terço, nós podemos contemplar em cada momento de oração, com essa intimidade na oração com Ele, com essa intimidade com Deus. Enquanto vivemos a oração, nós nos tornamos parecidos com Ele. E Daniel entendeu isso, porque a gente vê no livro de Daniel, capítulo 3, quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha, porque foi feita uma imagem do rei, e todo o seu reino tinha que adorar aquela imagem do rei, como se fosse o Deus deles. Aqueles 3 jovens, Misaque, Sidraque e Abdênego, começaram a dizer, a proclamar que eles eram inteiramente do Senhor e que jamais adorariam outro Deus que não fosse o Senhor, que jamais adorariam quem quer que seja. E aí foram lançados na fornalha, capítulo 3 do versículo de Daniel. E a Bíblia diz que eles aumentaram 7 vezes mais o fogo, para que quando eles caíssem lá dentro, eles morressem logo, porque desacataram a autoridade suprema daquela terra, desacataram o rei.
E a Bíblia diz que eles foram jogados lá dentro, e quando eles caíram e começaram a louvar, e nós vamos ver no livro de Daniel, no capítulo 3, a gente vai ver o hino belíssimo que aqueles jovens cantavam dentro da fornalha, e o povo, quando olhava para aquele lugar, quando olhava para dentro do fogo, eles viam 4 pessoas. E alguém disse: mas não foram somente 3 que foram jogados lá dentro? Sim, foram 3. Como é que vemos um 4º homem dentro da fornalha e assemelha-se ao Filho de Deus, assemelha-se ao anjo? Meus queridos, mal sabe aquele que adora, mal sabe aquele que contempla a face do Senhor, que tem intimidade com Deus, que quando ele é lançado na fornalha, quando ele é lançado na cova dos leões, quando ele é lançado no meio das perseguições, das tribulações do mundo, esses homens e essas mulheres, eles permanecem firmes, porque sabem que conosco combate o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Amém. Isso aconteceu também com Daniel. A passagem no início do livro, no início do capítulo, vai dizer que o rei Dario, ele separou para si homens que governassem determinada região do seu reino. E quando ele fez isso, ele fez, vai dizer o capítulo 2, o versículo 2, que ele constituiu espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas, submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel. 120 homens, aliás, 123 homens, sátrapas, pessoas que estavam ali à frente do seu governo. E 3 de uma forma bem especial, que eram considerados as 3 autoridades máximas, abaixo do rei. Quando eles foram escolhidos para ajudar no governo daquele reino. Mas aí, irmãos, a Bíblia diz que um deles, chamado Daniel, aquele que adorava o Senhor, aquele que tinha intimidade com o Senhor, aquele que 3 vezes, todos os dias, entrava, subia para o quarto. A Bíblia vai dizer que ele tinha, na casa dele, tinha um quarto em cima, que as janelas davam para o lado de Jerusalém. Olha só a intimidade de Daniel. Ele tinha um lugar reservado, onde ele subia para adorar o Senhor. Não bastasse ter um lugar reservado, esse lugar estava com a frente, ele estava com as janelas voltadas para Jerusalém. Onde é Jerusalém? A cidade eterna, a cidade onde estava construído o templo, a cidade, como vai dizer Santo Agostinho, a cidade de onde o Senhor pegou o barro, pegou a terra e criou o ser humano. Por isso o salmista vai dizer que de Jerusalém nasceu todo o homem. Os santos da igreja interpretam que foi dali que nós fomos criados. Não foi da terra brasileira, foi da terra de Jerusalém. Por isso que nós temos esse desejo imenso de irmos para Jerusalém celeste. Amém? Amém. Sorriu porque não tem esse desejo, não? Queridos, Daniel subia para a sua capela, onde ele tinha ali o lugar reservado de encontrar-se com Deus. E aí aquelas pessoas, os outros 2 ministros, viam que ele tinha mais, que ele se preparava melhor para as tribulações, que ele estava em comunhão com Deus, e por conta da sua comunhão com Deus, era aquele que tinha mais inteligência, é aquele que estava com mais sabedoria, é aquele que tratava das coisas com mais rapidez, aquele jovem, aquele homem que tratava ali das situações com mais cautela, com mais sabedoria, e que tudo que ele fazia prosperava, que tudo que ele fazia dava certo, que tudo que ele fazia ele era aplaudido, que tudo que aquele homem fazia, as pessoas olhavam e diziam: não, isso é o caminho, esse que é o caminho certo. Quando nós fazemos isso, quando nós temos intimidade com Deus, o Senhor vai fazendo com que aquilo que nós
o trabalho que nós realizamos, ele funciona. O Senhor vai fazendo que o trabalho que nós realizamos, ele dá certo. E aí, o que acontece? Quando nós temos intimidade com Deus, o Senhor realiza na nossa obra missionária, o Senhor realiza no nosso ministério maravilhas. E isso vai despertando inveja, assim como despertou na vida daqueles outros 2 ministros. Assim como despertou na vida daqueles 122 homens. E eles disseram: nós precisamos fazer alguma coisa para atrapalhar esse rapaz, porque ele está crescendo, ele está tendo intimidade com Deus, ele está tendo intimidade com o rei está pensando em colocar, e a Bíblia diz que o rei estava pensando em dar a ele, em conseguir fazer com que ele subisse ainda mais ali no seu cargo. Então eles pensaram assim: se ele subir, a gente está lascado, a gente precisa fazer alguma coisa contra Daniel. E a Bíblia diz que eles procuraram na vida dele, e eles conversando ali, acredito que eles fizeram uma reunião. Eles chegaram e disseram assim: irmão, olha, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião quarta-feira à noite para decidirmos, para a gente ver o que acontece, para a gente tentar destruir a obra do grupo de oração Lírio dos Vales, porque é lá que Daniel tem buscado intimidade com Deus, é lá que Daniel tem buscado a oração, a vivência da oração. Então vamos tentar destruir, vamos tentar procurar ali na vida dele coisas que a gente possa incriminar, porque é isso que o inferno faz conosco. E às vezes a gente vacila tanto. Daniel não vacilava, olha só. Daniel, a Bíblia diz que eles olhavam para a vida de Daniel e viam que ele era justo. Daniel não colava na prova. Daniel não comprava passagem mais barata porque estava lá. Daniel não procurava dar o jeitinho brasileiro que tantas vezes nós damos. Daniel não procurava dar desculpas. Daniel não ia no médico e pedia, e estava com uma dor no canto da unha e pedia um atestado de 1 semana só para ficar em casa. Não. Eles viram que Daniel era justo, que Daniel era honesto. E aí o que acontece? Eles dizem: não, aqui no trabalho dele a gente não vai conseguir fazer nada para atrapalhar ele. Vamos procurar na religião. E olha só, o homem e a mulher que adora, o homem e a mulher que contempla a face do Senhor, o homem e a mulher que se prepara diante do Senhor, porque é diante dele que nós nos preparamos, o homem e a mulher que ora, que está no texto, que está na missa, que está na adoração, que está na leitura da palavra, que está estudando o catecismo, que está comungando, que está confessando, que está com intimidade com Deus, esse homem e essa mulher, ele desperta inveja do inferno. Esse homem, essa mulher, esse profeta, que quisera eu que aqui tivesse no nosso meio esses profetas. Tem algum? Tem algum profeta no nosso meio, igreja? Todos que estão aqui. Misericórdia. São profetas mudos, irmãos? Irmãos, esse homem e essa mulher, ele desperta inveja, ele desperta ódio. Entende? Por que eu estou repetindo isso? Para que você entenda uma coisa: se você está na intimidade com Deus, você tem despertado o ódio do inferno. Sabe por que as tribulações têm acontecido na tua vida? Porque você está despertando o ódio do inferno. Sabe por que as perseguições têm vindo na tua casa? Os problemas têm vindo dentro da tua casa e parece que o inferno resolveu todo se levantar agora, que nós estamos nos preparando para vivermos essa experiência do Forma Day. Porque está despertando o ódio do inferno. Aqueles homens viram que Daniel estava em oração. Eles disseram: vamos fazer o seguinte, vamos mexer. Se nós não conseguimos mexer na honestidade dele, nós vamos conseguir mexer na religião dele. Então vamos pedir ao rei que durante 30 dias ele proíba quem quer que seja de adorar, de louvar, de pedir, de fazer oração, pedindo louvor a quem quer que seja, qualquer homem ou Deus. Somente ao rei se deve fazer isso. Ai, ai, ai. E eles disseram:
para o rei: olha, o senhor vai fazer isso. Eu imagino que esse rei era meio bobo, porque deixou os caras mandar nele. E olha o que eles fizeram: quem descumprir a ordem do rei deve ser lançado na cova dos leões. Sabe o que aconteceu? Aí começa a passagem que nós começamos a ler hoje. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, na qual tinha no quarto de cima as janelas que davam para o lado de Jerusalém. Ele entrou em casa. Primeira ordem que Jesus nos dá: quando quiseres orar, entra na tua casa. Fechou a porta, entrou no quarto e começou a adoração. E a Bíblia diz que ele não ficou incomodado, não. Foram 3 vezes, era 3 vezes que ele já rezava. Ele continuou rezando as 3 vezes durante o dia. Meus irmãos, quantas vezes você tem rezado durante o dia? Não responda. Quantas vezes nós temos buscado a intimidade com o Senhor durante o dia? Quantas vezes nós temos adorado o Senhor durante o dia? Será que nós, como Daniel, será que se nós estivéssemos no lugar de Daniel, os homens teriam conseguido chegar na nossa religião? Ou antes mesmo, quando eles viram o trabalho de Daniel, se ele era desonesto em alguma coisa, ele já tinha nos pegado? Será que, conforme o edito real, aquele que adorasse a Deus, aquele que buscasse intimidade, aquele que buscasse viver uma oração, ou que fizesse um pedido ou um louvor a quem quer que seja, além do rei, seria lançado na cova dos leões? Será que nós iríamos continuar rezando? Sabendo que tem alguém ali vigiando: olha, se você rezar, você vai morrer, você vai para a cova dos leões. Mas eu consigo imaginar Daniel, porque ele tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, a gente olha para o edito real, que diz que se você continuar fazendo a coisa certa, se você continuar adorando a Deus, se você continuar falando de Deus, você vai morrer. A gente continua fazendo aquilo que é vontade de Deus, porque quem tem intimidade com Deus não tem medo da morte. Quem tem intimidade com Deus não tem medo do inferno. Quem tem intimidade com Deus, quem tem intimidade com a vida, quem tem vida de oração, não tem medo das perseguições. Quem tem vida de oração, quem tem intimidade com o Senhor, quem busca a face do Senhor, não tem medo de ser chicoteado. Quem tem intimidade com Deus não tem medo de ser perseguido. Quem tem intimidade com Deus não tem medo que se levante na sua casa alguém para perseguir você. Não tem medo quando a esposa sai de casa, e aí o marido, essa esposa tem intimidade com Deus, o marido diz: vai para a igreja, mas não volta, porque ela sabe que quem trabalha por ela é maior do que aqueles que trabalham pelo mundo. Quem tem intimidade com Deus é isso que faz. É maior o que está e o que age em mim do que o que age no mundo. Maior o que trabalha comigo, o que está comigo, do que o que está no mundo. Mas esses homens e essas mulheres, eles buscam a intimidade com Deus, principalmente através da vida de oração. E o que é a oração? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2560, ele diz assim: a oração é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Quando nós estamos orando, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós buscamos vir à Santa Missa, quando nós buscamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, nós estamos com sede de Deus. Mas antes que tivéssemos sede de Deus, Ele tem sede de nós. Sabe por que muitas vezes você tem sentido aquele desejo de rezar? Porque Deus está com sede de você. É o Espírito Santo dizendo: ei, Rosa, entra lá no teu quarto, porque agora eu quero me comunicar contigo. Ei, Joaquim, entra lá no teu quarto, porque agora eu quero manifestar a minha glória na tua presença. Ei, entra no teu quarto, fecha a porta, porque se o inferno se levantar para te lançar na cova dos leões, aquele que te ama, aquele que você tem confiado, Ele vai combater por você.
O Senhor, aquele que nós adoramos, igreja, quantas experiências maravilhosas nós vivenciamos na nossa oração. Quantas experiências maravilhosas nós podemos experimentar quando nós buscamos a intimidade com Ele. É tão gostoso quando a gente busca a presença do Senhor. É tão gostoso quando nós podemos entrar no nosso quarto, ou até mesmo ir ao sacrário, que a melhor oração é aquela que nós fazemos diante do sacrário. E tantas vezes a gente deixa de lado. O inferno se levantou contra a vida de Daniel porque ele incomodava, porque ele era um homem de oração, e porque ele era de oração ele tinha sabedoria, e porque ele tinha sabedoria ele estava num outro nível, como diz por aí. Mas às vezes nós não temos sabedoria porque nós não temos vida de oração. Nós não temos vida de oração porque nós estamos mais incomodados. Enfim, nós estamos muito acomodados em sentarmos na nossa cadeira, no nosso sofá, ou até mesmo ficar em pé, olhando para as coisas do mundo, ou acessando sites, ou entrando na internet, ou vendo vídeos no YouTube, no Facebook, no inferno, seja lá onde for, ou assistindo qualquer coisa, menos contemplar a face do Senhor. Eu dizia aqui numa pregação passada que às vezes antigamente as pessoas, era um tempo em que tudo era difícil, mas as pessoas, a mulher cuidava do menino, às vezes a criança estava doente, cuidava da casa, fazia comida, lavava roupa, carregava água, quilômetros de distância, voltava e cuidava de tudo e vivia uma vida de oração. Hoje não, hoje nem a fralda, porque quando a mulher, nós estamos num tempo que até a fralda é descartável, não precisa nem lavar, tirou, jogou fora, colocou outra, não precisa, a facilidade é tão grande. Aí você chega em casa, você às vezes não dá conta de tudo e ainda não conseguiu rezar. Nós estamos correndo tanto, igreja, e ficando no mesmo lugar. E na vida espiritual vai nos dizer os santos da igreja que quem não progride, quem não sobe, desce. Quem não progride, regride. Não dá mais para a gente ficar naquela oraçãozinha de faz de conta que eu rezo só no grupo de oração do dia que eu vou, se eu não for, nem rezo essa semana. Aquela vidinha em que eu rezo só na missa se eu for, porque se eu não for também, pronto, já aconteceu, não vai dar para rezar essa semana. E a gente quer ter sabedoria, a gente quer ser usado por Deus. Eu vejo dentro dos grupos de oração, muitas vezes as pessoas querem ser usadas por Deus, mas a gente pergunta, quantas vezes vocês oram por dia? Às vezes passa um dia, acorda cedo, vai dormir tarde, não teve tempo de rezar, e não teve tempo de fazer nenhuma outra coisa. Às vezes você pergunta, às vezes você chega para uma pessoa e diz, irmão, reza por mim, e às vezes a pessoa nem reza por ela mesma. Quantas vezes nós escutamos aquele tipo de pessoas que dizem assim, você vai na igreja, então você ora por mim, convida a pessoa para vir na igreja, a pessoa não vem. E aí quando passa pela cova dos leões, igreja, quando passa pela cova dos leões, não acontece aquilo que a Bíblia está dizendo aqui que aconteceu com Daniel, porque a Bíblia diz que as pessoas, que Daniel foi lançado na cova dos leões, trancaram a boca da cova, a porta, para que ele não saísse, para que ele fosse devorado. E a Bíblia diz que o rei foi para casa, chegou lá, não comeu, não conseguiu dormir, não levaram as mulheres para que ele tivesse relação com elas, e ele ficou abatido, porque ele gostava muito de Daniel. E a Bíblia diz que ele chegou no outro dia, cedo, na cova dos leões. Um detalhe, os leões estavam famintos,
porque eles não tinham se alimentado. O que foi que o rei disse? Daniel, será mesmo que o Deus a quem você adora foi capaz de salvar você da boca dos leões? Eu acho lindo aquilo que Daniel responde e diz: viva o rei para sempre. Viva o rei para sempre. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal alguns, porque aos seus olhos eu era inocente. E porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Sabe, igreja, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós fazemos a coisa certa, o inferno se levanta. Os leões vão ficar trancados na mesma jaula que nós estamos, mas não nos devorarão. Se você está trancado numa jaula, o Senhor me dava, quando eu rezava hoje por essa pregação, Ele me dizia, o Senhor colocava no meu coração que tem muita gente que está trancado, e se não juntamente nessa cova dos leões, e se não buscar a face do Senhor, não sairão delas ilesos. Igreja, é preciso rezar antes, durante e depois. Quando nós vamos fazer uma prova, quando nós vamos fazer uma avaliação na escola, um concurso, uma prova, alguma coisa do tipo, uma luta, a gente precisa fazer o que antes? Se preparar. Na vida espiritual, a nossa preparação é a oração. Sabe por quê? Porque dentro da cova dos leões, Daniel não ficou pedindo. A Bíblia não diz que Daniel pedia a Deus para trancar a boca dos leões. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, vai parar rodeado de leões dentro de uma cova, o Senhor já sabe, está na hora de eu agir e tirar o meu servo ileso dessa cova. Quando você é lançado na cova dos leões, quando você é lançada na fornalha 7 vezes maior o fogo, e você tem intimidade com Deus, e você é um homem ou uma mulher de oração, o Senhor já entendeu, é hora de eu salvar o meu servo. Sabe por que você não vai para a cova dos leões? Porque Deus está agindo com misericórdia para conosco, porque Ele sabe que não tem confiança em mim. Se ele cair na cova dos leões, lascou-se. Ou talvez até estejamos na cova dos leões e já fomos até devorados pelos leões, igreja, porque não tivemos intimidade com Deus, não tivemos confiança em Deus. A oração ela deve ser feita antes de passar pela tribulação, porque quando estamos na tribulação, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas louvavam a Deus. Eles não deixaram para rezar lá dentro. Eles não deixaram para pedir: Senhor, salva-me da fornalha, salva-me, Senhor, da cova dos leões, salva-me, Senhor, da prisão. Não, a Bíblia diz que Paulo e Silas louvavam. A Bíblia diz que os 3 jovens lá na fornalha louvavam. Daniel, ele louvava e dizia: Senhor, eu sei que o Senhor pode salvar, mas se o Senhor não salvar também, tudo certo. Está em mim do que o que está nos leões. Fique em pé. O Senhor tem uma promessa para nós, e a promessa que o Senhor tem para nós, Ele diz assim: olha, pedi e vos será dado, buscai, acharei, batei e a porta vos será aberta. Rezai todas as circunstâncias, porque quando oramos, quando adoramos, quando clamamos, as muralhas não resistem, o fogo não nos queima, as prisões caem, os leões têm a sua boca trancada. E a Bíblia diz que Daniel saiu da cova dos leões, ele era um dos 3 ministros, e quando ele
saiu da cova dos leões. Quando ele foi lá, ele era um dos 3 ministros. Quando ele saiu, ele era o único ministro, porque quando eles lançaram aqueles que fizeram com que ele foram parar lá dentro, a Bíblia diz que os leões devoraram eles antes que eles chegassem dentro da cova. Se eu orar, se eu clamar, os leões não vão me destruir, porque a boca deles estarão travadas. Vamos cantar isso, fazendo dessa música a nossa oração. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi, receberei. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres deste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, levanta as suas mãos e já vai orando. E já vai rezando com as tuas palavras. Senhor Jesus, eu quero nessa noite colocar na tua presença as muralhas que têm me impedido de contemplar a tua glória, de contemplar a tua face. Senhor, eu quero nessa noite colocar diante da tua presença a minha vida, a minha família, a minha casa, a minha situação financeira, porque a tua palavra me diz, Senhor, que se eu orar, se eu clamar, o Senhor me defenderá, o Senhor vai trancar a boca dos leões e não vai destruir a minha vida, porque o Senhor é a salvação da minha vida. E se o Senhor é a salvação da minha vida, a quem temerei? Sim, Senhor, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Sim, meu Deus, nessa noite eu quero colocar na tua presença a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, a minha descendência. Eu coloco, Senhor, o meu trabalho. Eu coloco, Senhor Jesus, vai igreja, vai falando, vai colocando diante dele nessa noite os teus empreendimentos. Coloca os problemas da tua família, igreja, porque na tua casa talvez seja somente você que é um homem, uma mulher de oração, mas o Senhor nessa noite te levanta no meio da cova dos leões como um homem, uma mulher de fogo, uma mulher de avivamento, uma mulher de unção, porque Ele sabe que você é apegado a Ele, como diz o salmista no Salmo 90. Ele diz: eu o protegerei, porque a mim se apegou. Aleluia. O Senhor te salva, o Senhor te liberta, o Senhor te defende das tribulações, da cova dos leões, da fornalha 7 vezes com fogo, 7 vezes maior. O Senhor é a proteção da tua vida. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo de passar pela tribulação. Não tenha medo de passar pela prova. Não tenha medo de passar pela tormenta, pela fornalha, pelos leões, pela prisão, porque o Senhor te protegerá, porque você conhece e adora o nome dele. Aleluia. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas resistirão ao poder de Deus. Shirieri alalabasuriri cantaralabalalalalalalalele. Shandaralabalalalalalalalele. Alalalalalalalele. Shandaralabacataralabalalalalalabasuriri. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós clamamos também sobre nossa vida a tua vitória, Senhor.
Assim como o Senhor foi vitorioso na vida de Daniel, nós clamamos a tua vitória também na nossa vida nessa noite, Senhor. Que todo abatimento caia por terra, que todo sofrimento que nós temos passado, Senhor, sirva para a nossa salvação, sirva para a nossa libertação, porque nós confiamos, nós acreditamos no agir grandioso e poderoso do Senhor, porque nós oramos, porque nós confiamos no agir de Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Sim, Senhor, se eu orar, se eu clamar, e eu oro, e eu clamo, e eu intercedo, e eu adoro pela minha família nessa noite, clamo, Senhor, liberta, Senhor, de toda palavra de maldição, liberta, Senhor, de todo espírito de bruxaria, de feitiçaria, de obras, de palavras de maldição. Toda obra infrutífera nas trevas nessa noite caia por terra em nome de Jesus Cristo, porque nós invocamos o nome do Senhor, e não há leão, não há bruxaria, não há feitiçaria, não há demônio que possa ser vitorioso sobre nossa vida, porque sobre nós reina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Canta, igreja. Se eu orar, isso, não resistirão ao poder. Se eu clamei, eu orei, as muralhas não resistiram ao poder de meu. Eu orei, eu clamei, as muralhas não resistiram ao poder de meu Deus. Eu orei, eu clamei, as muralhas não resistiram ao poder de meu Deus. Aleluia. Eu orei, eu clamei, as muralhas não resistiram ao poder de meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia.